Olá, boa noite. Boa noite. O Vaticano divulga a intenção de oração do Papa para janeiro. Mensagem tem como centro a discriminação e perseguição religiosa. Mensagem do Papa para o Dia Mundial do Enfermo também foi publicada. Atitudes que podem fazer a diferença na hora de conseguir uma vaga de emprego. Nossa equipe mostra que início de ano é sempre boa oportunidade para se colocar no mercado de trabalho. Especialistas na área de saúde participam de audiência pública para debater vacinação contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. De São Paulo, as informações sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro, que segue internado. Você vai conhecer um projeto de ajuda humanitária que faz a diferença na vida de cristãos perseguidos. Vendas de livros voltam a subir no Brasil. Setor comemora a retomada em meio à pandemia. E na segunda reportagem sobre o servo de Deus Padre Léo, o legado que alcança milhões de pessoas pela televisão e pelas redes sociais. O Vaticano publicou hoje a intenção de oração do Papa para este mês de janeiro. Francisco fala de sua preocupação com a discriminação e perseguição religiosa. Nos últimos dias, a Congregação para a Evangelização dos Povos divulgou um balanço sobre o número de missionários assassinados em 2021, enquanto atuavam em missão. Como pode ser? No vídeo, o Papa pede que rezemos para que todas as pessoas que sofrem discriminação e perseguição religiosa encontrem na sociedade na qual vivem o reconhecimento dos próprios direitos e da dignidade que nasce por sermos todos irmãos. E faz um questionamento: como permitimos que nessa sociedade altamente civilizada existam pessoas que são perseguidas simplesmente por professar publicamente sua fé? Isso não é só inaceitável, é desumano, é insano. É inumano, é uma loucura. E pediu que nenhuma diferença obscureça a grande unidade de sermos irmãos. Com a alegria de ser irmãos. Na última semana, a agência Fides, da Congregação para a Evangelização dos Povos, publicou relatórios sobre os missionários que foram assassinados em seus campos de missão no último ano. Os dados, explica o relatório, não correspondem a um número exato, mas sim a casos que foram confirmados e reportados ao setor do Vaticano. No último ano, foram 22 missionários mortos de forma violenta, sendo 13 sacerdotes, um religioso, 2 religiosas e 6 leigos. O continente com maior número de casos foi o africano. No relatório, a agência Fides ainda aponta outros casos que foram comunicados, mas que ainda faltam dados exatos. Entre eles, 16 leigos, como catequistas e líderes pastorais, que no Sudão do Sul foram assassinados durante confrontos armados após terem permanecido nos seus locais de missão. Também em Mianmar, na vigília de Natal, o presidente da Conferência Episcopal do país afirmou que 35 fiéis foram mortos por se declararem católicos. Os registros no nosso continente foram no México, Venezuela, Peru e Haiti. Segundo o relatório, África e América são os 2 continentes com maior número de casos. Nos últimos 20 anos, foram mortos em todo o mundo 536 missionários. O Papa Francisco, no seu discurso na Eslováquia, afirmou ser este um testemunho de amor por aquele que estes missionários contemplaram a ponto de se assemelharem a ele também na morte. Quando todos os aconselhavam de se calarem, de se protegerem, de não professarem a fé, eles não podiam não testemunhar. E testemunha. Milhões de cristãos são perseguidos pelo mundo por sua fé. Uma triste situação que move algumas nações em busca de reverter este quadro. Olha, na Hungria, um projeto de ajuda humanitária vem fazendo diferença na vida dessas pessoas. Imagine ser perseguido apenas por sua fé. Em 2020, segundo a ONG Portas Abertas, 340 milhões de cristãos foram fortemente perseguidos no mundo. E isso envolve atentados contra a vida, torturas e perda de moradia. Para amenizar a situação, países como a Hungria, de maioria católica, realizam ações humanitárias para essas pessoas. Então, como a gente no coração da Europa está representando e defendendo o cristianismo, é uma herança histórica e podemos dizer que somos predestinados
defender esses valores cristãos pelo mundo. O programa húngaro de destaque para ajudar os cristãos perseguidos é o Hungria Helps, que nasceu em 2017 e vem se destacando por sua forte atuação. O programa Hungria Helps já ajudou cerca de 250 mil pessoas pelo mundo e até auxiliou na reconstrução de uma cidade. Uma cidade iraquiana que se chama Tel Askuf. Tel Askuf, de onde 1.300 famílias cristãs foram simplesmente banidas, e 1.000 dessas famílias conseguiram voltar. Além de trazer dignidade aos cristãos do Oriente Médio, África e outras partes do mundo, o programa também se destaca por seu objetivo, que não é o de fazer com que perseguidos virem foragidos e saiam de seus lares, mas sim de trazê-los de volta à sua moradia, com a segurança e a preservação da fé. Por isso, temos vários programas que possibilitam que as pessoas possam permanecer ou voltar dos países limítrofes, onde fugiram, nos seus lares. Com a satisfação de auxiliar os cristãos, a Hungria pretende continuar com esse projeto de ajuda humanitária, inspirando outras localidades. Agora a gente muda de assunto para falar do presidente da República, Jair Bolsonaro, que segue internado em São Paulo para tratamento de uma obstrução intestinal. Os detalhes com o repórter Sidney Fernandes. De acordo com o boletim médico divulgado hoje, a obstrução intestinal se desfez e, por isso, não houve a necessidade de uma intervenção cirúrgica. Segundo a equipe médica, Jair Bolsonaro se recupera bem, se alimenta com uma dieta líquida, mas sem previsão de alta. O presidente foi avaliado pelo médico Antônio Luiz de Macedo, que estava no exterior, e chegou ao Brasil na madrugada de hoje. Bolsonaro está internado no Vila Nova Star, zona sul de São Paulo, desde a madrugada de segunda, após sentir fortes dores abdominais após um almoço em Santa Catarina, onde passava férias. De São Paulo, Sidney Fernandes para o Canção Nova Notícias. E de São Paulo, vamos agora com Rodrigo Salles, em Brasília, que traz informações sobre a audiência pública realizada esta tarde na cidade. A audiência que vai decidir sobre vacinar ou não crianças entre 5 e 11 anos. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Reinaldo e Adriana, e a todos que nos acompanham aqui no Canção Nova Notícias. O Ministério da Saúde realizou uma audiência pública para debater a inclusão das crianças com idades entre 5 e 11 anos no Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. O evento reuniu especialistas para discutir o tema. A audiência foi realizada na sede da Organização Pan-Americana da Saúde. Por quase 5 horas, médicos e representantes da Organização Pan-Americana de Saúde, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e Pfizer discutiram a vacinação contra a Covid-19 de crianças de 5 a 11 anos. A audiência pública foi convocada pelo Ministério da Saúde. O debate foi necessário para que a decisão da vacinação dessa faixa etária seja feita com transparência e segurança. A discussão foi levantada após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberar a aplicação do imunizante da Pfizer para esse público. Diante da aprovação da agência reguladora, o Ministério da Saúde disse que liberaria a vacinação para as crianças mediante a apresentação do pedido médico. Hoje, o governo federal anunciou que a maioria das pessoas que respondeu à consulta pública sobre a vacinação de crianças foi contra a necessidade de receita médica. Também foi informado que a maioria das pessoas foi contra a obrigatoriedade da vacinação nessa faixa etária. A consulta pública foi aberta no dia 23 de dezembro, com a participação de quase 100 mil brasileiros. E a priorização das crianças com comorbidade. E amanhã materializaremos um documento com as diretrizes a serem adotadas em todo o nosso país referente ao tema. Sociedades médicas e científicas defenderam a vacinação de crianças de 5 a 11 anos na audiência pública e disseram que o objetivo é prevenir hospitalizações e complicações da doença. A doença tem um impacto muito maior entre adultos do que entre crianças. Entretanto, isso nos distraiu
e nos tirou a atenção da relevância que essa doença tem para a população pediátrica. Entre essas mortes por Covid-19, até outubro, que é aproximadamente 2 meses atrás, nós tínhamos 2.500 dessas mortes registradas em crianças. Isso representa, de fato, um número muito pequeno dentre o total de mortes. São apenas 0,4% das mortes no país. Por outro lado, especialistas falaram sobre os riscos em vacinar as crianças. O neurocirurgião Augusto Narce afirmou que as crianças não podem servir como experimento da vacina, porque o risco de miocardite por consequência da imunização existe. Esse é o trabalho do New England, relacionando diretamente a miocardite com a proteína spike, fruto das vacinações, das transferências genéticas experimentais. Pessoal, estamos em classe 3 de experimentação ainda. Eu não sou anti-vax, nunca fui, eu tenho minha carteirinha completa de vacinação. Mas eu sou contra aquilo que a ciência não me dá os dados corretos para eu falar. É isso aqui. Com a possibilidade de eventos adversos, os representantes da Pfizer disseram que a vacina para criança é segura. E quem tiver alguma reação poderá procurar as autoridades de saúde estaduais para iniciar o tratamento adequado. O que segue qualquer outra vacina ou medicamento após a aprovação, que é o sistema de farmacovigilância, para monitorar os eventos adversos potenciais que aconteçam após o registro e iniciada a comercialização. A presidente da Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados, Bia Kicis, falou durante a audiência que a decisão de vacinar ou não as crianças no Brasil deveria ser dos pais e não do Estado. Eu represento os pais que querem o direito de decidir se seus filhos serão ou não vacinados. As informações repassadas durante a audiência pública servirão de subsídios para o Ministério da Saúde decidir sobre a vacinação de crianças. Segunda-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o contrato existente com a farmacêutica Pfizer prevê doses para todas as idades que forem previstas no Plano Nacional de Vacinação e que o imunizante para esta faixa etária deve chegar ao Brasil a partir da próxima segunda-feira, dia 10 de janeiro. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias de Brasília. Voltamos aos estúdios. Para quem está em busca de se recolocar no mercado de trabalho, o início de ano é sempre uma boa oportunidade para isso, né, Adriana? Pois é, algumas atitudes podem fazer toda a diferença na hora de conseguir uma vaga. Seu Messito está desempregado há 2 meses. Então, os primeiros dias do ano têm sido para entregar currículo em agências. Uma das melhores oportunidades que tem agora no início de ano, está todo mundo correndo atrás, né? Como diz o ditado, quem vai na frente sempre bebe água limpa, né? É pelo currículo que acontece o primeiro contato entre a empresa e o candidato que está tentando uma vaga de emprego. Por isso é preciso muita atenção às informações presentes nesse documento. Até porque, segundo uma pesquisa do Banco Nacional de Empregos, 45% dos recrutadores eliminam currículos para uma entrevista de emprego em até 20 segundos. A pessoa que está fazendo os processos seletivos, elas têm pressa, elas precisam ser bem dinâmicas e ágeis para poder fechar suas vagas o mais rápido possível. Então, elas dão uma primeira passada de olhos nesses currículos, tentando identificar potenciais candidatos. Então, claro que daí os candidatos que elas entendem que estão fora do perfil, elas vão eliminando. Na hora de fazer o currículo, é preciso atenção à quantidade de dados pessoais informados. RG, CPF e nome dos pais não são necessários. É importante especificar a área de atuação, descrever a formação, fazer um resumo das qualificações e falar sobre as experiências profissionais. Mas evite colocar aquelas que não têm relação com a vaga desejada. Não precisa de foto, a menos que a empresa exija. O currículo deve ter, no máximo, 2 páginas. E nada de inventar informações. E hoje, nós já temos a carteira de trabalho eletrônica, que já dá o histórico daquele indivíduo todo. Entendeu? Então, nós sabemos o que a pessoa já fez, em que ela já trabalhou. Se for selecionado, outro cuidado importante é na hora da entrevista. Primeira coisa
ser pontual, o tipo de roupa que você vai vestir para ir numa entrevista, qual é a postura, né, que você vai tomar com relação a isso. E ter um conhecimento da empresa com antecedência, entendeu? Consultar o site da empresa, verificar qual que é o ramo, até para você poder fazer os questionamentos depois. Currículo entregue e entrevista feita, aí é torcer para começar 2022 empregado. E para você que almeja mudanças em 2022, vamos voltar a Brasília, porque Rodrigo Salles traz informações sobre troca de carreira. Rodrigo, é com você. Estamos de volta, Adriana. A gente fala agora sobre a satisfação das pessoas com o trabalho. Uma pesquisa mostrou que mais da metade dos profissionais brasileiros quer mudar de carreira em 2022. O principal motivo é equilibrar a carreira profissional com a vida pessoal. Você já sentiu que a rotina de trabalho está pesada? Está dedicando pouco tempo para a família e para os cuidados com o seu bem-estar pessoal? Mesmo com um bom salário, já pensou em trocar de carreira? Saiba que você não é o único. Nos últimos 2 anos, a vida de milhões de brasileiros mudou. A pandemia forçou a adoção de diferentes formas de trabalho. Muitas empresas aderiram ao home office, livre dos longos trajetos de casa para o trabalho e com uma rotina mais flexível. Muita gente percebeu a necessidade de equilibrar vida profissional com a vida pessoal. As pessoas observaram, nesse período de isolamento social, a necessidade de cuidar melhor da saúde mental e priorizar esse cuidado com a saúde mental, porque isso influencia diretamente no contexto de casamento, na educação dos filhos, no próprio autocuidado. Diante dessas situações, as pessoas também viram a necessidade de priorizar essa questão da vida pessoal com a vida laboral. Um relatório protegendo o futuro do trabalho mostrou que 53% dos profissionais brasileiros consideram mudar de emprego nos próximos 12 meses. Entre os motivos para a mudança, 50% buscam equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. 49% desejam um salário melhor. 31% querem uma função mais significativa. Outros 31% reduzir a quantidade de horas trabalhadas ou o estresse. 14% trabalham com prazer. Formada em Direito, Beatriz trabalhava em escritórios de advocacia quando decidiu fazer mais uma graduação. No ano passado, ela trocou os tribunais pelas salas de aula. Agora, em 2022, eu vou me formar em pedagogia. Pretendo continuar atuando na área e espero poder passar no concurso da Secretaria de Educação agora em 2022. Volto com você, Adriana. Após um ano de recuo nas vendas, os livros voltaram a representar uma melhora no caixa das editoras. Um levantamento feito em 2021 mostra que esse mercado movimentou mais de 2 bilhões de reais no país. Os brasileiros leram mais durante a pandemia. Pelo menos é o que indica o painel do varejo de livros no Brasil, da Nielsen Bookscan e divulgado pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros. Até o início de dezembro de 2021, foram vendidos mais de 49 milhões e meio de livros, crescimento de 32,7% em relação a 2020. A receita total de 2021 foi de 2 bilhões de reais, 31,3% maior que no ano anterior. E o Geraldo ajudou para que esses números aumentassem. Todos esses aí foram comprados só no ano passado. Como de costume, eu sempre compro livro todos os anos. E em 2021, continuei comprando. Paixão antiga, ele divide a leitura com os personagens de desenhos e filmes. E tudo isso contribuiu no seu dia a dia. A leitura ela desenvolve a imaginação, a criatividade, a comunicação, o senso crítico e ajuda na habilidade da escrita. Para a realização do painel, os dados são coletados diretamente dos caixas das livrarias, e-commerce e varejistas colaboradores. Se de um lado os números parecem verdadeiros contos de fada para as pequenas livrarias, a história é um pouco diferente. Não que aqui elas se pareçam com um livro de terror. Na verdade, espaços como esse estão deixando de ser meros pontos comerciais
para, assim como os livros, contarem diariamente novas histórias. Aqui a gente dá um atendimento personalizado. E o que eu faço aqui é passar a minha paixão dos livros para as pessoas. A tradição de 29 anos vem do avô, do pai e agora é mantida com o marido, mas a pandemia atrapalhou os planos. Foram 72 dias fechados, depois teve uma flexibilização, a gente podia atender na porta. Até hoje não voltaram ao normal de 2019. Se em 2019 foram mais de 1.300 livros vendidos, em 2021 foram 1.073. Mas é linha por linha, página por página que eles seguem. Hoje em dia, a gente indica os livros e muitas pessoas retornam, porque geralmente dá certo, né? E tá dando certo porque senão a gente não estaria aqui. Pois é, ler livros é bom demais e amplia o nosso conhecimento. Vamos novamente à capital federal agora com Rodrigo Salles, que traz outras informações para nós. Rodrigo. Oi, Reinaldo. Os candidatos que não fizeram as provas do Enem em novembro, por motivos de sintomas de doenças transmissíveis como a Covid-19 e que solicitaram a reaplicação ao INEP, terão a possibilidade de realizar as provas nos dias 9 e 16 deste mês. Também será aplicado o exame para as pessoas privadas de liberdade ou sob medida socioeducativa. Para saber se o pedido de reaplicação foi aceito, o candidato deve acessar a página do participante e conferir se o cartão de confirmação está disponível. 2022 é o ano de eleição e o Tribunal Superior Eleitoral divulgou o calendário com prazos para o pleito que deve ser cumprido por candidatos, eleitores e partidos até o dia da votação. Em outubro, os brasileiros vão às urnas eleger o presidente da República, governadores, senadores e deputados. O primeiro turno está marcado para o dia 2 e o segundo para o dia 30. Mas eleitores e candidatos não devem ficar atentos somente ao dia da votação, mas às outras datas do calendário eleitoral divulgadas pelo TSE. Entre os dias 3 de março a 1º de abril, haverá a janela migratória eleitoral, período em que parlamentares têm a possibilidade de mudar de partido. Já no dia 2 de abril, encerra o prazo para que presidente, governadores, ministros e prefeitos renunciem aos seus mandatos caso pretendem concorrer a outros cargos. Para o eleitor, a data principal é 4 de maio, último dia para tirar o título e solicitar operações de alistamento, revisão e transferência. Informações como o local da votação e voto em trânsito serão disponibilizadas na internet no dia 17 de julho. O calendário completo está disponível no site tse.jus. De Brasília, Aline Menezes para o Canção Nova Notícias. É só o ano virar que os impostos começam a aparecer. Mas uma boa notícia, 2022 será o segundo ano consecutivo em que motoristas estarão isentos da cobrança do DPVAT, seguro usado para a indenização de vítimas de acidente de trânsito. De acordo com o Conselho Nacional de Seguros Privados, a isenção só foi possível devido a valores excedentes no fundo da Caixa Econômica Federal, que administra os recursos para cobrir prejuízos com acidentes de trânsito. Eu me despeço por aqui, desejando uma ótima noite para vocês e amanhã a gente se encontra. Estamos de volta com o Canção Nova Notícias. Vamos saber como fica a previsão do tempo para esta quarta-feira. Quem está conosco é Yara Naires. Boa noite, Yara. Mais uma vez, bem-vinda. Como é que fica o tempo amanhã nas regiões do Brasil? Quarta-feira de chuvas mais intensas, Reinaldo. Boa noite para você, boa noite, Adriana, e a todos que nos acompanham. Um sistema fechado de baixa pressão, denominado vórtices ciclônicos em altos níveis, deixa o tempo instável em todo o país, com alerta de temporais na região norte, partes do nordeste, sudeste, em todo o centro-oeste e nessa parte da região sul. A gente mostra agora a previsão do tempo por região, começando pelo nordeste. Podemos ver muita chuva entre o Rio Grande do Norte e leste da Bahia. E também nessa parte mais escura do mapa, que vai do Maranhão até Piauí. Máxima de 31 e mínima de 25 graus em Natal.
No norte do país, o dia será abafado com céu nublado. Chuva por quase toda a região. O sol vai aparecer apenas em Roraima, nesta parte do Amazonas e oeste do Acre. As temperaturas na capital paraense variam de 22 a 32 graus. No centro-oeste, atenção para o estado de Mato Grosso do Sul, que tem risco de fortes tempestades. Nas demais áreas da região, o tempo segue chuvoso, com máxima de 28 e mínima de 21 graus em Campo Grande. Já no sudeste, a chegada de uma frente fria possibilita a formação de temporais em São Paulo e Minas Gerais. No Espírito Santo e Rio de Janeiro, a previsão é de chuva passageira com ventania. Mineiros e capixabas podem sentir mais calor. Em Belo Horizonte, máxima de 26 e mínima de 18 graus. Lá os paulistas poderão sentir um calor de 27 graus e a mínima de 20 graus. Agora, descendo lá para o sul do país, a temperatura vai diminuir. Com o avanço da frente fria pelo Paraná, o volume de chuva aumenta. Máxima de 28 e mínima de 18 graus em Curitiba, máxima de 29 e mínima de 22 graus em Florianópolis e máxima de 28 e mínima de 21 graus em Porto Alegre. Eu volto com vocês. Obrigada, Yara. Os homens armados tentaram assassinar o primeiro-ministro haitiano, Ariel Henry, durante as comemorações de 218 anos da independência do país caribenho. A tentativa ocorreu numa igreja da cidade de Gonaïves. Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas. O primeiro-ministro já havia recebido ameaças de morte de uma das gangues que controlam algumas regiões do país. O governo emitiu mandatos de prisão contra alguns suspeitos. Henry foi empossado como primeiro-ministro 2 semanas após a morte de Moisés e enfrenta desafios à sua legitimidade. O Haiti ainda não definiu a data para eleger um novo presidente. O Vaticano publicou a mensagem do Papa Francisco para o 30º Dia Mundial do Enfermo, que acontecerá em 11 de fevereiro, memória litúrgica de Nossa Senhora de Lourdes. O tema deste ano, sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso, coloca-se ao lado de quem sofre num caminho de caridade. Por causa da pandemia, a celebração do Dia Mundial dos Enfermos, que neste ano seria realizada em Arequipa, no Peru, foi transferida para a Basílica de São Pedro, no Vaticano. A mensagem do Papa Francisco sobre a temática está dividida em 5 pontos direcionados à misericórdia do Pai. O primeiro, misericordiosos como Pai, destaca que Deus é conjuntamente força e ternura. O pontífice seguiu falando de Cristo, Jesus, misericórdia do Pai, e ressaltou os evangelhos que mostram os encontros de Jesus com os enfermos e acamados. Em seguida, apontou que devemos tocar a carne sofredora de Cristo, mostrando que o doente é sempre mais importante do que a sua doença. E por isso, qualquer abordagem terapêutica não pode prescindir da escuta do paciente, da sua história, das suas ansiedades, dos seus medos. O penúltimo ponto aborda os lugares de tratamento, casas de misericórdia, confirmando o valor dos hospitais e demais lugares de tratamento quanto obras preciosas do puro e verdadeiro amor de Deus. Por fim, o Santo Padre recordou a misericórdia pastoral, presença e proximidade, em que explicou a importância de ser presença na vida dos doentes e acrescentou que o Ministério da Consolação é tarefa de todo batizado, fazendo alusão à palavra: estive doente e visitaste-me. Hoje recordamos o 15º ano do falecimento do servo de Deus, Padre Léo. Durante o período em que ele exerceu seu ministério, sobretudo aqui na Canção Nova, muitas restaurações aconteceram. Olha, Adriana, o mais importante é que esse processo não acabou. Ao contrário, milhões de pessoas continuam sendo alcançadas pelas palavras de sabedoria do sacerdote, pela televisão e pelas redes sociais. 4 de janeiro de 2007, um dia que jamais será esquecido. Partia para a casa do pai nesta data Padre Léo. Homem simples e irreverente, cativava a todos com seu jeito sincero e honesto. Em tempos desafiadores para a sociedade, a verdade de Jesus Cristo se tornava clara a partir de suas pregações.
Sabe por que muitos de nós não somos curados? Porque nem na pior doença a gente mudou. Os fiéis que participaram de acampamentos com a presença do sacerdote puderam constatar este fato. A semente jogada antes para milhares gerou frutos pela TV e internet, alcançando bilhões de pessoas. São incontáveis os testemunhos de mudança de vida, sendo que muitos ainda procuram por ele na Canção Nova. Isso é a coisa de um santo mesmo. O Padre Léo está muito vivo. Aliás, a maioria das pessoas que são tocadas pelo Padre Léo hoje não conheceram e ficam surpresas até. Mas morreu, querem vir conhecer o Padre Léo aqui. Evangélicos, pessoas que têm um contato assim, que ele paga segunda-feira à noite. Ele está muito presente. É o defunto que mais evangeliza, é o Padre Léo. 15 anos após sua morte, Padre Léo continua vivo e evangelizando por meio da irreverência. O sacerdote, atualmente servo de Deus, pode se tornar em breve santo de nossa igreja. Isso prova que os carismas Canção Nova e Betânia seguem juntos, unidos num propósito de buscar as coisas do alto. Por muitas vezes, o fundador da comunidade Betânia foi chamado de Padre Léo da Canção Nova. Nascia entre 99 e 2000 uma proximidade entre os dois carismas. Mais que isso, uma aliança, onde Monsenhor Jonas pôde ser um grande pai para o mineiro de Delfim Moreira. Depois que o seu Quinzinho faleceu também, o Padre Jonas se tornou o pai dele. Tanto é verdade que nas horas mais difíceis que o Padre Léo passava, sendo tratado muito bem pelo Dr. Roque Savioli, que foi um grande médico, cuidou dele. Ele tinha muitas dores, né? Ele pediu ao Padre Jonas que fosse ficar com ele. Ele não pedia ninguém da família, ele queria o Padre Jonas. E o Padre Jonas ficava lá dias com ele, semanas com ele, celebrando para ele. Então o Padre Jonas para ele era o pai, né? Então muito desse contato com o Padre Jonas também santificou o Padre Léo, santificou o Padre Jonas também. Vocês estão autorizados a abrir o processo de beatificação do nosso querido Padre Léo. Em outubro de 2017, teve início o processo de beatificação do Padre Léo. A vontade de tornar o sacerdote um beato foi aceita, na época, pela Arquidiocese de Florianópolis. Para isso, foi preciso criar o Instituto Padre Léo, responsável pela coleta dos testemunhos dos milagres. Já em março de 2020, ocorreu a abertura do processo na sede da comunidade Betânia, em São João Batista, Santa Catarina. Olhar a manifestação do povo que tem enviado graças, partilhado as experiências de fé com o servo de Deus, Padre Léo de Betânia, os testemunhos de conversão, de mudança de vida, de famílias inteiras, tem sido para nós bastante edificante. Que o servo de Deus, Padre Léo, interceda por nós, para que sigamos firmes na caminhada cristã, buscando as coisas do alto. Saudade boa do Padre Léo, hein? Muita saudade e, ao mesmo tempo, alegria de saber que a obra dele continua viva no meio de nós. E assim encerramos a edição de hoje do Canção Nova Notícias. Assista em instantes, a partir de 8 horas, ao programa Para Ser Feliz, com o Padre Adriano Zandoná. Às 9h30 tem Gente de Fé e logo depois PHN ao vivo. A gente se vê amanhã. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.